Olá, gente, bom dia. Nós vamos já começar aí a nossa aula. Tema hoje bem interessante. Acabei de descer do culto aqui hoje. Acabou, o culto lá na igreja. E eu estou aqui na sala do pastor, inclusive. Estava lá, hoje eu tive ao piano, tocando os hinos, acompanhando. E aí não voltei para casa. Nós vamos fazer a nossa aula aqui da igreja mesmo. Estou aqui em umas dependências da igreja aqui, especificamente na sala do pastor aqui. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem bacana, bem interessante. Os avisos hoje foram dados aí, falando sobre a classe de casais devocional, que sou muito grato ao presbítero Anjo pelo aviso que deu, porque a proposta é essa mesmo, irmãos, de nós lutarmos pela família, pelas famílias, de juntos formarmos discipuladores para adorarmos ao Senhor através do nosso casamento, através dos nossos relacionamentos. Quero dar um bom dia para a Sami, minha sobrinha lá de São Paulo, para o Evandro, para a Keliana, para o Renato, para a Marise. Deus abençoe vocês, que bom estar aqui com vocês. Sabe aquela frase bacana que nós temos naquele livro Oficinas de Casamento, do reverendo Adão Carlos Nascimento? Não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. A minha pergunta é: qual que está sendo aí a sua caminhada? O que você quer para o teu casamento? Está precisando restaurar? Está precisando consertar? Está precisando melhorar? Porque já está ótimo, mas ainda quer melhorar? Então vamos junto. Nós temos uma longa caminhada ainda de classe de casais em devocionais aqui da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e eu tenho certeza que juntos seremos muito abençoados para a honra e glória do Senhor. Dianine também, Deus abençoe seu dia. Bom, um abraço para toda a família. Vamos lá, o tema hoje é bem bacana. Mas antes, nós precisamos sempre ter aquele entendimento que nós batemos sempre nessa tecla. Família, ela é projeto de Deus. E o nosso objetivo aqui é a glória de Deus. E como é que nós vamos atingir então esse objetivo? À medida que nós entendermos que tão somente através da palavra de Deus é que nós podemos restaurar, melhorar e curar os nossos casamentos e ter uma família que glorifique a Deus. Então, qual é o tema hoje? Um tema muito bacana. O tema é os deveres mútuos de maridos e esposas. Esse é um estudo que eu busquei aí, uma pesquisa que eu fiz, do Richard Baxter, que é um líder puritano inglês, um escritor, teólogo, que tem muitos estudos, inclusive na área de teologia reformada, de teologia bíblica, teologia pastoral, e ele também escreveu algo assim muito precioso para as famílias, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Então, é um estudo de Richard Baxter. Saímos um pouquinho do livro daquele que nós estudamos, que é o livro de casais, em devocional da nossa classe, que é Oficinas de Casamentos, e nós vamos aí então meditar nesse estudo do Richard Baxter, que é, como eu disse, um líder puritano, inglês, um grande pregador, teólogo, um sacerdote, e nós vamos pensar um pouco sobre isso. O estudo é muito longo, eu não devo concluir ele hoje, mas nós vamos fazer ele em duas etapas, para poder aí então extrair o máximo que pudermos deste estudo, que o tema é os deveres mútuos de maridos e esposas. Então nós vamos aprender muito sobre isso. Muito bom dia, Germana, aí, obrigado pela tua presença. Deus abençoe cada irmão que está aqui na nossa live. E eu quero começar lendo 4 versículos na palavra de Deus. O primeiro está em Gênesis 1, 27 e 28, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E em Gênesis capítulo 2, no verso 18, o Senhor continua dizendo o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E agora nós vamos para Eclesiastes capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. Cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, quando Deus criou o casamento, quando Ele instituiu o casamento, quando Ele criou a família, é para que esta estivesse unida para vencer
as dificuldades e tribulações que o Senhor mesmo sabia que sobreviria sobre a humanidade. Então uma família unida é mais forte para resistir. Então Deus criou o homem, a mulher, deu a eles todas as responsabilidades para que desenvolvesse e cuidasse de todas as coisas, sabe? O Senhor Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez uma mulher para ser a sua auxiliadora. E aí então Eclesiastes 4:12 ratifica que é melhor ser dois, ser dois do que um, porque os dois resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu quero fazer algumas observações aqui introdutórias do livro do Richard Baxter, e é o seguinte, ele diz o seguinte: olha, em todos os lugares, pessoas descrentes e egoístas entram em todos os tipos de relações com o desejo de satisfazer a si mesmas e gratificar a sua própria carne, sem saber ou se preocupar com o que é requerido delas. Elas desejam honra, ganho ou prazer que o relacionamento que ela está entrando vai lhes proporcionar. A mente dessas pessoas que agem desta forma se preocupa somente com elas mesmas, é um pensamento egoísta. Elas sabem o que querem, o que elas querem dos outros e que os outros façam para elas, mas elas não se preocupam sobre o que devem fazer para os outros. E é interessante, irmãos, que nós vamos perceber que este é o tipo de relacionamento que existe entre muitos casais. Um relacionamento egoísta, um relacionamento egocêntrico, onde aquela história, vem a mim tudo, mas a você nada. Então eu quero ser bajulado, eu quero ter carinho, eu quero ter atenção, eu quero ter respeito, mas isso tudo eu quero, mas não me importo muitas vezes em também dar isso ao cônjuge. Esse seria um relacionamento egocêntrico. Nós deveríamos estar muito interessados em saber quais são os deveres nos nossos relacionamentos e como nós podemos agradar a Deus em nossas relações. Eu já falei aqui algumas vezes que o nosso casamento, o Senhor nos uniu com a proposta de que através do casamento, através da família, nós possamos resplandecer, refletir a este mundo a glória de Deus. Então os nossos casamentos, ele também tem uma função, um casamento bem resolvido, que caminha com o Senhor, ele também tem uma função missionária, que é de levar a verdade do Senhor, levar a palavra de Deus através do nosso comportamento, do nosso cuidado, das nossas decisões, das nossas ações e reações neste mundo. Então, Richard Baxter trabalha muito bem isso, e ele vai fazer alguns apontamentos sobre essa questão dos deveres mútuos entre marido e esposa. O primeiro deles é o seguinte, olha, e aí nós estamos numa live aqui, viu, querido? Você pode compartilhar aí algo, fazer alguma pergunta, fazer alguma manifestação aqui, que a gente vai participando isso com os demais aqui, tá certo? Veja, qual é a primeira observação que ele faz? O primeiro dever dos maridos é amar suas esposas e as suas esposas seus maridos. Esse é o primeiro dever mútuo que precisa acontecer dentro do relacionamento. E aí então ele pega como base, nós temos como base esta consideração feita neste estudo, que é sobre o amor. Nós precisamos buscar o livro de Efésios capítulo 5, e aí veja os versos 25, 28, 29 e 33. Eu vou ler aqui com vocês, mas se vocês estão anotando aí, guardem isso com vocês, Então, qual é o primeiro passo? O primeiro dever dos maridos é amar suas esposas e suas esposas amarem seus maridos. Esse é algo mútuo que precisa acontecer dentro do relacionamento. Veja o que o livro de Efésios capítulo 5, a partir do verso 25 nos ensina. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar as mulheres como seus próprios corpos.
quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida, e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Irmãos, quando eu falo que os nossos casamentos têm essa função missionária, é porque eu olho para o livro de Efésios e ali claramente o Senhor está fazendo uma referência no livro de Efésios a Cristo como noivo e a igreja como a noiva, o marido e a esposa. Ele faz isso. Então, qual é a orientação ali? Que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E o que Cristo fez pela sua igreja? Nós sabemos, Cristo entregou a sua vida pela igreja. Então o amor do marido pela esposa é um amor como o de Cristo, que é um amor incondicional e é um amor sacrificial, e estar disposto a entregar a sua vida, a devotar a sua vida pela sua esposa. Este é um amor maravilhoso. Este é um amor que dá sustância no casamento. Este é um amor que dá segurança às esposas. E Efésios continua dizendo no capítulo 5, a partir do verso 25, que as esposas precisam também respeitar os seus maridos. Muitas vezes eu vejo a Carla, quando ela está aconselhando alguém ou conversando com alguém, e Efésios fala sobre a questão da submissão, né? E eu já ouvi algumas vezes a Carla falar assim: olha, é fácil ser e entender o que é submissão quando você tem um marido que tem um amor por você, que é sacrificial, que se importa por você. Quando esse marido demonstra à esposa que ela é a pessoa mais importante nesta terra da sua vida. É essa a percepção que nós precisamos ter quando nós estudamos o livro de Efésios. E é interessante que ele fala: olha, quem ama a esposa ama a si mesmo. Então nós devemos amar as nossas esposas como também amamos a nós mesmos. Então veja, se eu não deixo, se eu não permito que passar por dificuldades, por lutas, se eu procuro me resguardar de determinadas situações, a mesma coisa eu preciso fazer com a minha esposa. Isso vai fazer com que sua esposa o respeite, com que sua esposa o ame ainda mais, com que a sua esposa esteja mais disposta a cada dia de ter uma caminhada num casamento feliz ao seu lado. Isso é o que nós aprendemos no livro de Efésios, no capítulo 5. Agora, veja que bacana esse estudo de Richard Baxter. Ele vai dar para nós 8 conselhos para manter o amor, para fortalecer o amor, para dar sustância ao amor, sabe, para deixar esse amor cada vez mais concreto e não sofrer, ou se passar por as adversidades da vida, estar mais firme e resistir essas adversidades. Então, neste estudo, Richard Baxter dá 8 conselhos. Gente, na verdade é muito mais. E eu quero voltar com esse estudo quando nós retomarmos a nossa sala de forma presencial, porque os conselhos aqui e o estudo é precioso para nós casados. Mas eu separei 8 que eu julgo importante para pensarmos e passarmos aqui nesta manhã. 8 conselhos para manter o amor. São os seguintes, anota aí. Se não anotar, depois eu vou dar um jeito, vai estar gravado, você pode voltar lá, rever e anotar. Primeiro conselho: lembre-se que é justo amar a quem abandonou todo mundo por você. Alguém que está contente em ser sua companhia, em seus labores e sofrimentos, em dividir todas as coisas com você, e que deverá ser sua companheira ou seu companheiro até a morte. É justo amar uma pessoa que assumiu essa missão de vida contigo, de estar ao teu lado até que a morte o separe. Segundo conselho: lembre-se, atenção homens, isso é para nós, tá certo? Vamos lá, presta atenção aí. 2, segundo conselho: lembre-se que as mulheres são criaturas normalmente afetuosas, apaixonadas, e como elas mesmas amam, assim elas esperam muito amor de você, dos homens, de nós, né? Elas são
Quando nós falamos das mulheres, nós lembramos de afeto, nós lembramos de paixão, nós trabalhamos muito as questões emocionais, e isso já foi fruto dos nossos estudos anteriores. Então veja, o que ela espera de nós homens? Que amemos da mesma forma que elas nos amam. Esse é o segundo conselho, entender essa característica emocional da mulher na forma de manifestar o seu amor, e isso promover reciprocidade entre nós. Terceiro conselho, lembre-se que você está debaixo do comando de Deus, e negar o amor matrimonial para sua esposa é negar um dever que Deus impôs a você. Portanto, a obediência deve comandar o amor. Não é uma orientação bíblica que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja? Isso é uma ordem, isso é uma orientação bíblica. Então veja, eu devo obedecer, porque a obediência comanda o amor. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho, e nós já falamos sobre isso sobre esse quarto conselho, quando nós estudamos sobre qualidades e defeitos. O quarto conselho diz o seguinte: valorize as qualidades e lutem juntos contra os defeitos que há em ambos. Qualidades são para ser valorizadas, e isso fortalece o amor. Agora, os defeitos não são para ser guardados e mantidos ao longo do nosso relacionamento. Defeitos precisam ser colocados na mesa e com amor, com paixão e com respeito mútuo serem corrigidos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho uma imensidão de defeitos. Se a minha esposa começar a valorizar demais os meus defeitos, com certeza o amor dela por mim vai se esfriar. Mas se ela começar a valorizar as qualidades e me ajudar a corrigir os meus defeitos, nós teremos um relacionamento com um amor mais forte. Então nós vamos para o quinto conselho. Lembre-se que vocês são uma só carne. Você, ô bonitão, levou a sua esposa a abandonar pai e mãe e partir com você numa missão linda, criada por Deus, que é o casamento. Veja se não vale a pena empenhar todo o seu amor por isso. Quinto conselho, vou repetir, lembre-se que vocês são uma só carne. Você levou a abandonar pai e mãe e partir com você. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher e ambos tornam-se uma só carne. Abrimos mão daquela nossa família de origem para caminhar agora numa família que o Senhor nos deu através do nosso cônjuge, e ela vai ser formada para a glória de Deus. Abandonamos algumas coisas da nossa família de origem para dar início agora a uma nova caminhada. Muitos que já estão há muitos anos casados, como eu já estou há 22 anos casados, mas uma caminhada agora de um amor com uma característica voltada ali para os meus princípios, os princípios da Carla, e juntando esses princípios, todos nós depositamos diante do trono da graça, pedindo ao próprio Senhor que nos ajude na caminhada cristã, na caminhada conjugal. Sexto conselho: leve mais em conta o bem que está em sua esposa do que as suas faltas. Não deixe que a observação de suas falhas o faça esquecer ou ignorar suas virtudes. Gente, eu vejo alguns casais, alguns relacionamentos, e muitas vezes maridos, viu? Isso tem sido uma falha dos homens, precisamos abrir os nossos olhos para isso. Não que as mulheres também não cometam os mesmos erros, elas também fazem, mas os homens precisam observar. Nós estamos muito com os dedos apontados para as coisas que não nos agrada muitas vezes nas nossas esposas, e não estamos nos preocupados em dar apoio para que elas ajustem esses princípios e caminhemos juntos. Então para de apontar o dedo e estenda a mão de falar assim: amor, vamos juntos, vamos consertar isso aqui, vamos resolver isso ali. A vida conjugal é um desafio, e muito grande o desafio, mas muito maior é o Deus que está conosco, que vai nos dar força para caminharmos juntos nesse desafio. Sétimo conselho: conquiste com amor, conquiste-a com amor, e então ela o amará. Isso para o homem: conquiste com amor, e então ela o amará, e consequentemente será amorosa. Amor produz amor, como fogo aumenta o fogo. Um bom marido é o melhor meio para fazer uma esposa amorosa.
Outro dia eu falava sobre isso, porque uma pessoa falou, mas tudo às vezes se aponta é o marido, é o marido, é o marido. Ô bonitão, a Bíblia diz que nós somos o líder, então muitas coisas têm que partir de nós mesmos. Aquilo que eu espero da minha esposa, eu já tenho que começar a praticar, para que esse ambiente contamine o nosso lar, contamine o nosso casamento, e haja reciprocidade em todos os momentos, reciprocidade no amor, reciprocidade no servir, reciprocidade no carinho. Mas o marido precisa puxar a corda disso, o marido precisa assumir essa responsabilidade. A nossa liderança não é aquela liderança, sabe, como uma liderança de um monarca. Você fica sentado lá no seu trono e fala, mulher faz isso, mulher faz aquilo outro, mulher isso daqui. Não, a nossa liderança tem que ser uma liderança participativa, uma liderança com amor, uma liderança que envolva a nossa esposa na mesma caminhada, na mesma missão, para termos um bom relacionamento para a glória de Deus dentro do nosso lar. E aí então vem o 8º e último conselho que Baxter dá para que nós possamos cuidar do nosso amor. E olha que sério, ele diz o seguinte: viva perante ela a vida de um prudente, humilde, amoroso, dócil, abnegado, paciente e santo cristão. Irmãos, o lugar em que nós precisamos dar, em primeiro lugar, o testemunho da nossa vida é dentro do nosso lar. A minha pergunta para você é: quando sua esposa olha para você, relacionada às coisas cristãs, relacionada às coisas de Deus, o que ela pensa? Sabe que eu estou estudando o livro de Jó já há alguns domingos, me perdoe, alguns dias, porque todo dia eu faço um estudo do livro de Jó. E Jó era um homem que, quando Deus olhava para ele, Deus via em Jó integridade, Deus via naquele homem justiça. Ele era um homem justo e íntegro aos olhos do Senhor. Quando Deus nos olha, o que Ele fala de nós? O que Ele pensa sobre nós? Quando as nossas esposas nos veem, o que de fato passa no seu coração a respeito de nós, maridos? Veja que a nossa posição e as nossas reações, o nosso comportamento tem que impactar o nosso lar de tal forma que vivamos num lar que seja abençoado pelo Senhor e receba as bênçãos e os milagres do Senhor. Aí então Baxter vai para um segundo ponto, que é muito, muito bacana também, que ele fala depois dos 8 conselhos. Ele vai falar que os maridos e esposas devem viver juntos. E aí você deve estar pensando aí, Edmilson, mas isso é normal, se é marido e esposa, eles têm que viver juntos mesmo. Eu vou pegar um texto aqui da carta de Coríntios e nós vamos pensar um pouco sobre ele. Mas olha, existem casais que estão morando debaixo do mesmo teto, mas não estão juntos. Não estão juntos nos sonhos, não estão juntos nos objetivos, não estão juntos nos desafios da vida, não estão juntos para vencer as mazelas que acontecem no relacionamento. Só estão debaixo do mesmo teto, mas não estão juntos nessa missão linda que é o casamento. O que Baxter vai falar é que maridos e esposas devem viver juntos, e esses juntos têm que fazer com que de fato estejamos juntos em todos os aspectos da vida. E aí em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 a 5, e eu vou fazer a leitura aqui na tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, olha aí: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Sabe o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios? Paulo
vai exortar, vai chamar a atenção daquela igreja, porque a imoralidade estava presente na vida daquela igreja. Então Paulo dedica tempo para dar diversos conselhos aos cristãos da época, como eles deveriam suportar as tribulações daqueles dias. Dentro da igreja, lá em Coríntios, o que havia? Imoralidade sexual. Sabe, as esposas estavam acabando se envolvendo com maridos de outras mulheres. Por isso que Paulo fala aqui, ó, o marido, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada esposa ter o seu próprio marido. Por isso que Paulo chama a atenção disso. Dessa forma, Paulo aqui procura focar nas questões dos relacionamentos, sobre como os maridos e esposas, solteiros e virgens naquela época, deveriam se comportar. A maioria dos conselhos desse capítulo devem ser levados em conta sob as perspectivas dos problemas que estavam acontecendo naquela época. Então, dos versos 1 a 6, Paulo foca do capítulo 7 de 1 Coríntios nos deveres de maridos e esposas. Mas ele fala aqui algo muito importante, irmãos. Por isso que Baxter, no seu estudo, ele fala que os maridos e esposas devem estar juntos, viver juntos. Existe uma coisa que é um erro que muitas esposas cometem. Já falei algumas coisas aí para os maridos, agora eu estou falando com as esposas, que é de suspender o relacionamento íntimo do casal. Aconteceu uma coisa que a mulher não gosta, vou te dar um castigo de um mês, vou te dar um castigo de uma semana. Vou fazer, não quero saber, você está de castigo. Irmãos, o que a palavra diz e aí como nós lemos, se você tiver que se afastar do seu marido, que seja para oração, mas não convém inclusive que fique por muito tempo, e que logo voltem a ter as relações e viver uma vida conjugal, no relacionamento, inclusive o relacionamento sexual, sadio e feliz, porque senão, nesse momento, isso é uma brecha que o Satanás entra para atentar. E eu tenho falado muitas vezes aqui que o demônio do divórcio está pairando as portas das casas, dos lares, das famílias. E se nós dermos brechas, ele vai entrar. Então olha, marido e esposa precisam estar juntos nessa caminhada em todos os aspectos da vida conjugal. Você, bonitão, é por ela. Você, bonitona, é por ele. Caminhem juntos. Nós não podemos abrir mão de sermos uma só carne no Senhor. Não existe esse negócio de castigo, de penalizar dessa forma. Cuidado, porque o Satanás, a Bíblia diz que o vosso adversário está ao derredor, rugindo como leão, pronto para nos devorar. Se nós dermos brecha, abrimos brechas, e essa é uma brecha que muitos casais abrem, serão devorados. Cuidado com isso. Então, há uma combinação entre vocês para orar. Depois que orarem, falarem com o Senhor, acerte as coisas, as pendências, as dificuldades, e voltem para o tempo de vida conjugal, de relacionamento, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, que vale muito a pena. Terceira coisa que Baxter faz de apontamento no seu estudo é que o marido e a esposa devem deleitar-se no amor, companhia e vida um ao outro. Está muito ligado já ao segundo ponto, de estarmos juntos. Mas ele continua falando que nós devemos nos deleitar, nos alegrar no amor e na companhia um do outro. Sabe o que ele está dizendo? É que você precisa gostar de estar com seu cônjuge. Não deve existir pessoa mais agradável da sua presença do que o seu cônjuge. Então, se você for fazer uma caminhada com o seu cônjuge, é agradável. Se você for almoçar ou jantar fora com o seu cônjuge, é agradável. Sabe, dentro da sua casa com o seu cônjuge, é um tempo agradável. E por que esse ponto que Baxter bate aqui? Porque existem pessoas, eu vejo homens, eu conheço homens, que para eles voltar para casa é um sacrilégio. Existem mulheres que têm medo quando o marido abre a boca, porque fala, ai meu Deus, vai vir besteira daí. Gente, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento.
Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus para fortalecer a nossa união, para dar sustância ao nosso relacionamento. Então, nós devemos nos alegrar com o amor, nós devemos nos alegrar com a companhia da esposa ou do marido, nós devemos nos alegrar com a vida de um e do outro. Quando o marido e a esposa têm o seu prazer um no outro, isto une cada vez mais cada um de nós nos nossos deveres, nos ajuda a desempenhar as funções dentro do relacionamento com mais facilidade e aguentar os fardos da vida. E é uma das partes mais lindas, mais preciosas, mais gloriosas do matrimônio, é nos alegrar no amor que Deus plantou em nossos corações e nos alegrar com a presença do nosso cônjuge. Provérbios 5, 18 e 19, ele diz o seguinte: olha, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. E aí veja que Provérbios continua dizendo: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Olha que declaração linda, irmãos. Um pouco assim, dando uma conotação de fato íntima ao relacionamento, mas é isso, tem que haver prazer de estar junto, tem que ter deleite no relacionamento sexual, tem que ter alegria de viver junto. A companhia da esposa, a companhia do esposo tem que ser maravilhosa. Nós temos que nos deleitar com o nosso cônjuge, porque tem que ser a maior alegria do nosso coração. Eu tenho batido nessa tecla porque eu estou vendo que muitos casamentos estão com essa complicação. Busque a alegria de estarem juntos, busque o desejo de estarem juntos. Eu vou dar uma dica que faz bem para o físico, para a alma e para o amor. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu e a Carla, nós já temos essa prática. Estou dando meu exemplo aqui, talvez possa abençoar a sua vida, ou não, você possa ter uma outra ferramenta melhor do que essa. Nós resolvemos fazer caminhada juntos. Caminhar, ou nós vamos numa praça, ou nós vamos caminhar aqui na beira-mar, ou nós vamos caminhar próximo da nossa casa. Irmãos, é tão bom esse tempo. Nós podemos trabalhar, pensar sobre temas que muitas vezes dentro lá de casa nós não conseguimos, e em 40 minutos, 1 hora de caminhada, nós falamos dos filhos, nós falamos dos sonhos, nós falamos dos objetivos, nós falamos daquilo que nós queremos ainda para a nossa vida. Sabe, façam coisas juntos, talvez coisas nem tão formais. Até hoje a Carla pega no meu pé, inclusive, para que eu possa cozinhar junto com ela. E eu falo, cara, nem tudo é perfeito, né? Eu já tenho todas as qualidades, a cozinhar ainda já é demais. Estou brincando, irmãos, eu tenho muitas falhas, a Carla tem uma paciência enorme comigo. Mas olha, façam coisas juntos, desenvolvam coisas juntos, alegrem-se, deleitem-se na companhia um do outro, e isso vai fazer com que o relacionamento íntimo do casal seja ainda muito melhor, muito melhor. Vocês vão aproveitar de forma ainda muito mais preciosa. Quarto apontamento que Baxter faz, eu não sei que horas são, estou aqui, mas 5 minutinhos, 10 minutinhos aí, 10 minutinhos nós estamos partindo para o encerramento, porque nós vamos continuar com esse estudo na próxima semana. Quarto, é dever solene viver em quietude e paz, evitar toda ocasião de ira e discórdia. E aí ele aponta algumas questões, por exemplo, dissensão com sua esposa trará dor e transtorno na sua vida inteira. Da mesma maneira que você não deseja ferir a si próprio e é rápido em cuidar das suas próprias feridas, assim você também deveria perceber qualquer quebra na paz do seu matrimônio e depressa buscar a cura. A dissensão, sabe, incapacita o casal de adorar a Deus. A discórdia atrapalha uma verdadeira adoração. Vocês não podem orar juntos, nem discutir as coisas relacionadas à obra de Deus em suas vidas juntos, porque a dissensão está ali, a discórdia está ali, e nem podem ajudar mutuamente as suas almas.
Não há o apoio de um para com o outro, porque há um muro que construíram, chamado dissensão, que o afasta um do outro, e isso vai afastando-os da intimidade. A dissensão torna impossível dirigir a sua família apropriadamente. É impossível, porque não há comunhão, não haverá comunhão entre o casal. E no mais, a sua dissensão exporá a maldade de Satanás e dará a ele ocasião para muitas e muitas tentações. Então, quando o casal vive em dissensão, quando o casal vive em discórdia, está abrindo uma brecha enorme para que Satanás atue e prejudique ainda mais o relacionamento. Então, o que Baxter nos ensina? Que é nosso dever, é um solene dever, viver em quietude e paz e evitar toda ocasião de ira e discórdia. No que depender de você, homem, no que depender de você, mulher, tenha paz dentro do seu relacionamento. Claro que haverá assuntos que são conflitantes, claro que haverá temas difíceis de serem trabalhados na vida conjugal, mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que em amor, em comunhão, juntos, unidos, nós vamos passar as dificuldades da vida. Não adianta levantar um muro da discórdia, não adianta levantar um muro da dissensão, porque isso só fará com que Satanás tome ocasião, e muitas tentações virão sobre a vida do casal. E aí, conselhos para evitar dissensões, e nós vamos encerrar depois desses conselhos, e nós vamos voltar no domingo que vem. Olha, primeiro, mantenha vivo o seu amor um pelo outro. Ame a esposa afetuosamente e fervorosamente. O amor subjugará a ira. Você não poderá ser rancoroso por pequenas causas. A segunda coisa, marido e esposa têm que mortificar, têm que matar dentro de si o sentimento de orgulho e egoísmo. Vocês já viram a Bíblia em algum momento ensinar sobre o orgulho? Falar isso é bom, pratique. Falar sobre o egoísmo, isso é bom, pratique. Não. Em todos os momentos nós temos muitos textos bíblicos onde mostra que o orgulho e o egoísmo não abençoam a vida das pessoas. Quando nós falamos do próprio Jesus, o próprio Jesus fala: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso mestre nos dá uma aula de humildade, ele quebra o orgulho dos religiosos da sua época, e com humildade ele consegue vencer as dificuldades daquele tempo. Nós vamos vencer, irmãos, a partir do momento que nós mortificarmos dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Isso ajuda a evitar a dissensão. 3. Concordem previamente um com o outro, que quando um de vocês estiver pecaminosamente bravo, transtornado, o outro é hora de silenciar e gentilmente aguentará até que o irado volte à serenidade. Às vezes um está muito nervoso, às vezes um está ali falando alto, está discutindo, está fora, perdendo a razão já, porque às vezes a discussão, fala alto, gritar, acaba tirando a razão, mas um bom diálogo sempre traz de volta a razão e nós achamos uma solução para o problema. Mas se um dos estiverem dessa forma, atenção mulher, ou atenção homem, silencia, espere. Se você puder esperar em oração, é a melhor coisa que você faz. Depois o outro vai se acalmar, e vocês então em calma conseguirão resolver os problemas. Eu sei que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós ainda não conseguimos muitas vezes mortificar dentro de nós o orgulho e o egoísmo, e nós então queremos sempre ter razão, sempre ter razão, sempre ter razão, e fica difícil admitir às vezes quando nós estamos errados. Então concordem nisso, sabe? Quando um estiver irado, quando um estiver muito mal, silencia, dá um tempo, é aquele contato é 10, depois que os ânimos se acalmarem, voltem e troquem uma ideia e resolvam o problema. Isso ajuda a evitar dissensões. 5. Quando vocês agirem pecaminosamente para com seu cônjuge, confesse um ao outro e peçam perdão. Unam-se em oração a Deus pedindo perdão.
Há poucos dias eu vi uma pessoa, um cônjuge, pedindo perdão ao outro. Eu achei isso lindo demais. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter sim essa liberdade, esse desejo no nosso coração, sabe, que é mesmo matar o orgulho, o egoísmo, de pedir perdão. Eu pisei na bola hoje, peça perdão e não espere que eu não vou errar novamente. Eu vou errar novamente porque ser humano erra, porque nós erramos, nós não acertamos em tudo. Mas da mesma forma que eu errar, eu preciso também ter a mesma consciência de que ao errar e reconhecer, eu preciso reconhecer o meu erro, consertar os meus caminhos, tá certo? Resolver os meus caminhos, aprumar os meus caminhos e diante do meu cônjuge pedir perdão. Um bom pedido de perdão numa boa conversa derruba qualquer dissensão, qualquer conflito. Quinto e último apontamento, nós estamos dentro do horário, que Baxter faz é o seguinte: um dos deveres mais importantes de um marido para com a sua esposa, de uma esposa para com o marido, é de ajudar um ao outro, cuidadosa, hábil e diligentemente no conhecimento, na adoração e na obediência a Deus, para que se salve e cresça na caminhada cristã. Opa, olha que coisa bacana! Eu sou responsável em discipular a minha esposa, e a minha esposa é responsável em discipular a mim, em me discipular. E nós juntos, quando existem os filhos, discipulamos os nossos filhos. O que está falando aqui que é um dever mútuo entre marido e esposa é cuidar da vida espiritual um do outro. Gente, às vezes a exortação cabe, às vezes o puxão de orelha cabe, é para que possamos recuperar, voltar aos nossos caminhos. Vez ou outra a Carla dá um puxãozinho de orelha aqui, e às vezes eu sinto e é pesado, porque minha mulher sabe puxar bem minha orelha, viu, irmãos? Ela pega pesado às vezes, mas é o dever dela, como é o meu dever também. E aí quando há cumplicidade, amor, isso ajuda a derrubar as dissensões. Quando negligenciamos a alma um do outro, não na demonstração de amor. Aproveite os momentos a dois para falar sobre os assuntos de Deus e a salvação de vocês. Vocês já pararam para pensar sobre as questões ou como o Senhor Jesus alcançou suas vidas? Vocês já pararam para falar sobre as bênçãos? Sabe aquele hino, não dá nem para contar, são tantas as bênçãos que nós não conseguimos nem contar, mas nós podemos trazer à nossa memória algumas bênçãos que nós temos recebidos do Senhor e compartilhar de forma alegre um com o outro. Sabe, quando o marido ou a esposa estiver falando seriamente sobre assuntos santos, que o outro tenha um cuidado de incentivar e não extinguir a conversa. Seja o homem falando da palavra de Deus, ou a mulher falando da palavra de Deus, esse é o momento de ouvir, porque esse é o momento do discipulado, esse é o momento de crescerem juntos. Não atrapalhe, aguarde até que chegue a sua vez. E parece um beabá, parece um ABC o que eu estou falando aqui, mas o que tem de gente que atrapalha o outro quando ele está falando acerca das coisas de Deus, que parece que só eu sei, só eu posso falar, você tem só que ouvir. Não. É dever do marido e da esposa discipular e ajudar um ao outro para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não desencoraje seu cônjuge a instruir você, através de sua recusa em receber e aprender suas correções. Tá no pacote. Ser corrigido e exortado pelo cônjuge faz parte, nós temos que caminhar entendendo que o Senhor também chamou o nosso cônjuge para isso. Quinto, ajudem um ao outro através de uma vida exemplar. Seja você o que deseja que seus cônjuges sejam. Se eu quero que minha esposa leia mais a Bíblia, comece eu lendo mais a Bíblia. Se eu quero que minha esposa tenha uma vida de oração mais ampla, comece eu tendo uma vida de oração mais ampla. Que o meu exemplo possa moldar e ajudar na vida do meu cônjuge. Sabe, a esposa também pode fazer isso em relação ao marido, mostrando em você mesmo, praticando aquilo mesmo que você quer para a sua vida, para que isso possa refletir na vida do seu cônjuge. Sabe, supere-se na mansidão, na humildade, na caridade, na submissão, na diligência, na abnegação e na paciência.
Isso são coisas para serem superados na vida do relacionamento conjugal. Oh glória, coisa boa! Chegamos no final. Concluímos? Não concluímos, porque nós temos ainda muitos pontos nesse estudo bacana para falarmos na palavra de Deus. Se você gostou, olha, fica com a gente. Vamos numa caminhada legal daqui para frente. Nós temos muita coisa ainda para ver da palavra de Deus no nosso relacionamento. 2 minutinhos, se você quiser fazer aí, complementar algo, né, corrigir algo que eu falei, ou fazer algum apontamento, fica à vontade. Nós estaremos aqui, depois nós vamos orar. Olha a Germana diz assim: meu irmão, que Deus abençoe ainda mais você e a Carla. Amém, Germana, obrigado pelo teu carinho sempre em oração pela tua família, viu? Sempre clamando ao Senhor o conforto e o consolo de Deus e as bênçãos inefáveis do Senhor sobre você. Aí ela diz: graças a Deus, eu e Henrique temos um casamento abençoado, mas aprendemos tanto com vocês. Deus os guarde todos os dias das suas vidas. Amém, Germana, obrigado. Que o Senhor também te abençoe grandemente, fortaleça a sua vida. Gostei muito do papo que eu tive com o Henrique o dia que eu estive na sua casa, foi bênção. Um abraço grande para ele também. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós estamos aí para ouvir, senão nós já vamos orar. Hoje eu estou aqui, vou mostrar para vocês. Hoje eu tomei posse da sala que não é minha, é a sala do pastor. Estava aqui na igreja, aí o pastor falou: Edmilson, usa a minha sala, que eu vou sair, e eu não dava tempo de eu voltar para casa, ia chegar muito tarde. E aí eu acabei tomando posse aqui da sala do pastor, já estou encerrando já, e nós vamos caminhar para daqui a pouco. O Will Jefferson: estou namorando ainda, mas hoje fui incentivado a assistir a aula. Que bênção, hein? Glória a Deus, fica com a gente, meu irmão. Aqui a aula é para namorados, para noivos e para casados. Acaba que os temas que nós abordamos vai incentivar você, vai motivar você nessa caminhada, e mais para frente você vai aplicar isso no seu casamento. Aliás, a palavra de Deus é o manual mais preciso que existe em todo o mundo, durante todas as épocas, para aplicarmos de ensinamentos na nossa vida, para ter um casamento feliz. Fora da palavra de Deus, tome muito cuidado, mas dentro da palavra de Deus nós somos muito abençoados e fortalecidos no nosso relacionamento. Obrigado pela tua companhia com a gente aqui, viu, Will? Adriano: aprendendo a ressignificar o casamento. Obrigado por suas sábias palavras. Louvado seja o Senhor. O Adriano e Kelly, eu estou tão feliz com vocês. Que Deus continue sustentando a vida de vocês e abençoando-os grandemente. Lembre-se, estamos juntos na parada. Vamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos sempre com vocês. Deus os abençoe. Regozijara: louvado seja Deus, um ao outro ajudou e assim venceremos. É bem o tema isso, né? O cuidado mútuo e o dever mútuo dentro do relacionamento é exatamente isso. Um ajuda o outro e juntos vamos vencer as adversidades deste mundo. Louvado seja o Senhor. Mais um minutinho, nós vamos orar para que Deus esteja ministrando e dirigindo as nossas vidas, para que você tenha uma semana que começa hoje muito abençoada para a glória de Deus. Depois eu vou salvar esse vídeo, compartilhar o link no nosso grupo de WhatsApp de Casais em Devocional, para que você também possa compartilhar com algum amigo, algum casal que esteja precisando ouvir as palavras, não que o Edmilson está falando aqui, mas eu me coloco na dependência de Deus, para que Ele possa usar a minha vida e trazer palavras que abençoe a vida dos irmãos. Irmão, você indica algum livro bom para devocionais de casais, além daquele devocionais parte casais? Indico, irmão, indico. Nós temos alguns livros muito bons. Nós temos um livro que é A Arte de Permanecer Casado. Eu gosto muito de indicar esse livro, que é do Jaime Kemp. Ele é muito bom, esse livro, porque ele vai trazer meditações ou estudos diários muito importantes para a vida do casal. Então, a arte de permanecerem casados. Depois eu volto a indicar um livro que é Oficinas de Casamentos, do reverendo Adão Carlos Nascimento. Sabe, Renato, é lindo tem muita coisa
bacana neste livro que vale a pena estudar, meditar e buscar na palavra de Deus. Depois eu vou indicar um outro site que é monergismo.com. Se você buscar neste site estudos voltados a famílias, você vai se impressionar. Existem muitos escritores bacanas de teologia reformada, muita gente firme na doutrina, que tem estudos nesse site que vai abençoar você. E o Adriano está dando uma sugestão também, ó, Um Casal Segundo o Coração de Deus. Quem é o escritor, Adriano? Depois coloca aí, Um Casal Segundo o Coração de Deus. Deus abençoe vocês, uma boa semana a todas. O tempo aqui no Instagram está encerrando e nós vamos orar, encerrar com uma oração para que Deus nos fortaleça e nos ajuda para a glória dele. Olha, uma coisa, fique firme aí com o seu cônjuge, lutando juntos nós seremos vencedores para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome e agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, porque a despeito das adversidades que nós enfrentamos neste mundo, nós temos a consciência de que se nós entendermos e aplicarmos a tua palavra na nossa vida, como casal, como família, nós seremos mais que vencedores. Abençoa a semana dos irmãos e irmãs, abençoe a minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos, que tudo o que nós fizermos, façamos para a glória do Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, de Satanás que tenta nos assediar com coisas desse mundo, afastando-nos dos teus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a honra e glória do Senhor a cada dia. Eu oro em nome de Jesus, que todos nós tenhamos para a glória do Senhor um domingo abençoado e uma semana abençoadíssima na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana a todos. Depois eu vou gravar esse vídeo e aí para quem chegou mais tarde vai pegar o estudo depois completo, tá bom? Deus abençoe, são 11 horas e 20 minutos pontuais, estamos encerrando aqui a nossa live. Deus nos sustente com a sua graça, um bom domingo e um bom almoço a todos. O Adriano colocou, Jim e Elizabeth, que é a indicação do livro Um Casal Segundo o Coração de Deus. Tchau!